Espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. Na populosa cidade de São Paulo, um jovem arquiteto envolvido na construção de seu primeiro grande projeto testemunha a descoberta de um cemitério clandestino no terreno que pertence a seus ancestrais. Questionando seu passado e origens, ele entra em conflito com sua consciência, herança familiar e com a memória da cidade que retorna à superfície. Filmado em preto e branco, em formato-scope, o filme Obra retrata São Paulo de forma inovadora e discute a maneira como as cidades lidam com seu passado, seu patrimônio e arquitetura. Na populosa capital paulista, um jovem arquiteto envolvido na construção de seu primeiro grande projeto testemunha a descoberta de um cemitério clandestino no terreno que pertence a seus ancestrais, questionando seu passado e origens. Ele realmente, questionando seu passado e origem, ele entra em conflito com a sua consciência, herança familiar e com a memória da cidade, que retorna à superfície. Recentemente, em São Paulo, ossadas foram encontradas em uma construção vizinha ao antigo DOI-CODE, local em que integrantes da ditadura militar torturaram presos políticos. As investigações foram conduzidas com muito descaso e, por isso, o filme de Gregório Graziosi tornou-se ainda mais relevante por trazer à tona a discussão sobre o direito à memória, verdade e justiça para todos que sofreram com crimes cometidos no passado. E é com ele que a gente vai falar. Olá, Gregório Graziosi, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente está falando com o Gregório Graziosi, cineasta paulista. Você tem 32 anos, é isso, Gregório? Eu tô um pouquinho mais velho. Mais velho, Eu fui lançado há uns anos já, eu tô com 35. 35 anos, olha só. Você é formado em cinema e artes plásticas, né? E Obra foi o seu primeiro longa-metragem, estreou no Festival de Toronto, é isso? Na categoria Discovery, destinado a descobrir também novos talentos do cinema em todo o mundo. É isso, né, Gregório? Fala pra gente sobre essa questão, né? Como é que você avalia essa coincidência entre o enredo do seu filme, né, produzido em 2014, e a realidade revelada pela reportagem da Ponte Jornalismo sobre as ossadas, né, encontradas ali próximo ao DOI-CODE. Então, é muito curioso, porque tem um ditado popular que fala que às vezes ficção e realidade se confundem, né? Eu acho que esse é um dos casos, especialmente, não só pela situação, mas pela geografia dos acontecimentos, né? Esse é um filme que ele foi feito em outro contexto, né, político, contexto nacional, né, ele foi feito já tem 4 anos, e na época que a gente filmou o filme, a gente filmou no terreno vizinho, onde as ossadas foram encontradas, então, onde o nosso personagem, o arquiteto interpretado pelo ator Irandir Santos, onde ele encontra essas ossadas ficcionais, pouco tempo depois, né, no espaço de quase meia década, ossadas foram encontradas, mostrando que isso não é só um elemento de ficção, mas é um elemento presente na história da nossa cidade, né, e do nosso país. Exato. E aí, quando você soube disso, né, dessa informação que a Ponte revelou, né, enfim, como você falou, se mistura, né, ficção e realidade, quer dizer, você, na realidade, acabou antecipando isso, né? Olha, infelizmente é quase uma coincidência assustadora, né? Quando eu fiz o filme, eu imaginei que isso era uma questão que estava associada ao passado do país, mas é uma questão, é o passado da cidade, mas eu acho que é uma questão muito presente, né? Não só na vida dos brasileiros, mas dos paulistanos que moram no bairro. Eu sou vizinho dessa construção também. Eu acho que São Paulo é uma cidade que dá pouco valor para a memória, né? E isso é um filme que fala do retorno da memória para a superfície e como é importante a gente conseguir revisitar os erros do passado para a gente corrigir ou evitar que as questões aconteçam novamente para o futuro, né? E aí, nesse caso, o Brasil, na sua opinião, carece aí de políticas públicas, né, para garantir esse direito à memória, verdade e justiça, né, para as pessoas que sofreram com esses crimes aí cometidos durante a ditadura militar? Olha, eu acho que não só sobre as pessoas que sofreram na ditadura militar, mas como as pessoas que sofrem até hoje, né? Continuando a pesquisa depois desse projeto,
Eu percebi que, infelizmente, não só um número de cidadãos desapareceram naquele período, mas eles continuam desaparecendo até hoje, com pouco interesse do poder público identificar as pessoas, os restos mortais né, das pessoas que sumiram, e trazer um pouco de dignidade para as famílias que sofrem a perda das pessoas, sem saber se as pessoas realmente desapareceram, né? Se realmente a morte delas pode ser comprovada, em que contexto isso aconteceu. Eu acho que isso é um direito básico que traz uma espécie de dignidade para os nossos mortos, né, em que você pode, de alguma maneira, exumar ou reconhecer quem partiu e trazer um pouco de alento para tentar, de alguma maneira, minimizar o sofrimento daquelas pessoas que estão vivas e ainda sentem falta deles. E é claro que isso de jeito nenhum diminui o absurdo que é imaginar a quantidade de corpos que podem ser encontradas embaixo da terra, numa cidade gigante igual a nossa. E fazendo a pesquisa do filme, infelizmente, eu percebi que isso é mais comum do que eu imaginava. Exato, é assustador. E, Gregório, como é que você está vendo, né, esse ataque da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, né, contra a cineasta Petra, né? Como é que você tem acompanhado essa questão, né? Eu acho Criticando o que documentário, né, Democracia em Vertigem. Eu acho que qualquer democracia saudável, a gente precisa respeitar a divergência de opinião. Se você é a favor ou não da narrativa que a Petra desenvolve, é preciso reconhecer que ela está expressando as opiniões dela com muita dignidade e concorrendo um dos prêmios mais importantes do cinema mundial, né? Ela não está, ela está excedendo o reconhecimento que você tem dentro do cinema brasileiro. A história que ela está contando é uma história que tem alcance mundial, e essa visão precisa ser respeitada, como qualquer outro ponto de vista. É muito violento quando você fere o direito das pessoas pensarem diferente do que você pensa, especialmente usar um pouco a máquina do governo para atacar uma pessoa que está livremente expressando o direito dela, como artista, como cineasta, como cidadã. É muito, muito, muito violento. Pois é, a gente está num clima violento, né, Gregório, que a gente está passando hoje, principalmente artistas, professores, enfim, educação, cultura, arte, esses setores estão sendo bastante atacados, né, na atual conjuntura, não é isso? Parece que existe um processo um pouco de demonização da atividade artística, que, enfim, a arte e a produção artística, a cultura é essencial para a formação de qualquer país e para a identidade do país, né? Existe um pouco o sentimento de convulsão, ou é muito estranho se você acha que os artistas não representam os valores de uma nação. E é difícil contra eles. Eu acho que é uma atitude não só de tolerância, mas que é essencial para a gente conseguir coexistir com a diferença. E se as pessoas elas pensam diferente, talvez o que você pensa, é importante que, como líder político, que essas diferenças sejam respeitadas, né, e estimuladas, porque eu acho que é na diversidade que a democracia cresce e o país ganha em diversidade. Agora, como é que a gente consegue ver novamente o seu filme, obra, enfim, como é que está a carreira aí do filme? O Obra ele está disponível no Amazon Prime, e ele vai ter uma sessão especial no Instituto Vladimir Herzog na segunda-feira à noite. É uma sessão especial realizada em função dessa coincidência, pode dizer, macabra, né, entre o que se acontece com o filme e o que aconteceu recentemente no terreno vizinho que o filme foi filmado. Então, o filme ele vai ser exibido no Instituto Vladimir Herzog e vai acontecer um debate depois. Todos os ouvintes estão convidados. Perfeito, aqui em São Paulo. A gente agradece, então, Gregório, a sua participação. Um grande abraço para você e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Igualmente. Falamos aqui com o Gregório Graziosi, cineasta. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.